Olá a todos! Dando continuidade ao tema testamento, e como disse no vídeo passado, venho recebendo várias perguntas e dúvidas sobre testamento. Por isso, nos dois vídeos passados e esta semana, vou procurar esclarecer um pouco mais. Antes de adentrar no tema, vamos relembrar o que é um testamento. Ele é um documento que tem por objetivo expressar a vontade do testador em relação à disposição de seus bens após a sua morte. Ou seja, é uma forma de deixar claro como o patrimônio deverá ser distribuído entre os herdeiros. Independentemente de quando tenha sido escrito, o testamento não possui prazo de validade. Isso quer dizer que o documento não prescreve, desde que tenham sido cumpridos os requisitos legais e esteja livre de rasuras. Um testamento pode ter sido redigido há 50 anos e será válido. Muitas circunstâncias podem motivar na alteração da vontade de uma pessoa, inclusive após o registro do testamento. Sendo assim, a legislação brasileira possibilita a revogação do testamento a qualquer tempo pelo testador, seja revogação de todo ele ou em parte, mesmo o testamento sendo público, cerrado ou particular. Juridicamente, é admissível a existência de mais de um testamento, sendo todos capazes de serem executados, desde que as disposições de um não contrariem as do outro. Caso haja incompatibilidade entre as cláusulas, prevalecerá a última registrada, já que o testamento tem por objetivo a demonstração da última vontade do autor da herança. Mas voltando à pergunta, tema do vídeo de hoje, existe sim prazo para a anulação do testamento. O prazo decadencial para impugnar a validade do testamento é de 5 anos a contar da data do seu registro, conforme determina o artigo 1859 do Código Civil. Direito que poderá ser exercido por herdeiros, meeira ou legatários, desde que comprovado que ocorreram erros ou falta de cumprimento dos requisitos legais. Já o artigo 1857, também do Código Civil, estabelece que toda pessoa capaz pode dispor por testamento da totalidade dos seus bens ou de parte deles para depois de sua morte. Contudo, a legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento. Também determina o parágrafo 2º do mesmo artigo que são válidas as disposições testamentárias de caráter não patrimonial, mesmo que o testamento tenha se limitado somente a elas. O tipo de testamento pode ser alterado. Como mencionei, existem os testamentos público, particular e cerrado. E havendo alteração da modalidade de testamento, deverá atender os aspectos previstos em lei para a validade de cada um deles, e cada tipo possui peculiaridades e exigências legais únicas. Mas caso o testador queira fazer alterações, é importante informar a existência de um testamento anterior ao redigir o novo, constando inclusive a alteração do tipo escolhido, declarando que aquelas cláusulas não têm mais validade e que não quer simplesmente anulá-lo, mas está fazendo um outro, com todas as regras permitidas, principalmente se a mudança for de testamento público para o particular. Mas voltando ao prazo decadencial, é importante destacar que esse prazo pode ser interrompido caso haja alguma ação judicial ou uma manifestação inequívoca do herdeiro em relação à anulação do testamento. Se um herdeiro demonstrar que não concorda com as disposições do testamento ou entrar com uma ação judicial para anulá-lo, o prazo de prescrição será interrompido. Além disso, é importante lembrar que existem algumas situações em que o prazo de prescrição não se aplica, como nos casos em que o testamento é considerado nulo desde o início. Por exemplo, quando a forma prescrita na lei não foi observada e cumprida, ou por incapacidade do testador. Também vale destacar que a anulação de um testamento não é uma questão simples e pode gerar muitos conflitos entre os herdeiros. Por isso, é fundamental contar com o auxílio de um advogado com conhecimento em direito sucessório para orientar o processo de anulação do testamento. No próximo vídeo, encerrarei a série falando sobre a diferença entre testamento e holding familiar
e comentando com vocês a flexibilização pelo Superior Tribunal de Justiça quanto ao testamento para fazer valer a vontade do testador. Espero ter ajudado a esclarecer as dúvidas e se você tiver mais perguntas sobre o assunto, deixe nos comentários abaixo. Não se esqueça de inscrever-se no canal e ativar as notificações. Até o próximo vídeo.